Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de junho de 2024, 80 anos do dia D. Eu deveria ter pensado nisso ontem, quando eu fui levar papai para um procedimento de rotina, nada dramático, nada grave, num hospital da Prevent Senior, que é um plano de saúde aparentemente voltado para pessoas mais idosas, e eu estava ali, né, horas e horas esperando, é sempre uma confusão, é uma desorganização medonha, né, mas você está ali cercado de gente realmente idosa, né, muitas vezes sofrendo, muitas vezes numa situação bastante preocupante, né, e muitas vezes são tão idosos que o acompanhante também já tem mais de 60, meu caso era mais ou menos esse, né, então você sente várias coisas, você pensa várias coisas, você questiona toda aquela ficção de você querer viver, não sei para sempre, não sei durante quantos anos, né, quando você vê ali a realidade da senescência, a realidade do envelhecimento, que não é tão glorioso assim para todo mundo. Mas uma coisa que não me caiu a ficha, que eu poderia ter lembrado, caso eu tivesse lembrado, claro, que no dia seguinte seria o aniversário do dia D, é que muitos ali, grande parte dali, não sei se capazes de lembrar ou não, mas vivenciaram isso meio que indiretamente. Papai é de 31. Quando a guerra começou, a Segunda Guerra começou, ele tinha 39. Mas tinha 39, não tinha 8 anos, perdão, a guerra começou em 39. Ele estava em São José do Rio Preto, que é bastante distante dos bombardeiros alemães, dos submarinos nazistas, né, bastante distante. Né, mas mesmo assim afetou, né, a infância dele. Quando a guerra acaba em 45, ele tinha 14, então ele se lembra perfeitamente bem, pelo menos dessa perspectiva um pouco caipira, um pouco provinciana, do impacto dessas coisas todas, mas ainda há sobreviventes que são capazes de relatar o que eles viveram no fronte. Né? Aliás, a BBC Brasil está com uma história interessante. É BBC Brasil ou a BBC inglesa? Agora eu não lembro, acho que foi inglesa. Ela conta uma história muito interessante do dia D, que é uma que dificilmente vai merecer um filme de ação com Tom Hanks, ou seja, quem for, que foi, na verdade, algo fundamental para o sucesso do desembarque dos aliados na Normandia, né, que pôs, né, foi a pá de cal, que foi o golpe fatal na ofensiva nazista, não é? Na verdade, é uma missão muito perigosa, uma missão muito arriscada, né, uma missão que, nossa, a coragem que isso requer é extraordinária, né, mas de cientistas, não necessariamente de assassinos, né, especialistas em massacre, não. A questão era a seguinte: se você vai desembarcar a quantidade descomunal de soldados e tanques e veículos e barcos, etc., tudo isso vai chegar numa praia, a questão é: como é que é essa praia mesmo? Do que ela é feita? Né? Imagina se você leva todo mundo para um atoleiro, imagina se você desembarca todo mundo numa região em que tudo afunda, você vira uma areia movediça, né? Os alemães vão fazer uma festa, vai virar praticamente, né, nem sei, uma hecatombe. Não é? Então surgiu a dúvida entre os planejadores do dia D, e planejadores extraordinários, porque foi uma operação colossal, não é? A dúvida é, peraí, como é que é mesmo a costa da França? E aí o pessoal da resistência francesa, um movimento de resistência ao nazismo, os partisans, eles conseguiram contrabandear alguns mapas geológicos da costa da França, em mapas inclusive que tinham informações do tempo dos romanos. Por que os romanos iam estar interessados na costa da França? Porque algumas regiões da costa da França têm turfa. Turfa é um material orgânico em decomposição muito antigo que pode ser usado como combustível. Não é tão bom quanto carvão, faz uma poluição miserável, mas queima de qualquer maneira, né? Então os romanos já estavam ali mapeando a turfa na costa da França. E, bom, em suma, pegaram esses mapas todos e falaram: putz, isso daqui não basta, a gente tem que mandar gente ali para fazer uma sondagem de como que é o solo, né, o subsolo nas costas da França. E aí pegaram especialistas, geólogos, né, especialistas treinados nisso,
Foi uma missão noturna, né? Um barquinho miserável largou os caras no meio do oceano à noite, a centenas de metros da costa. Esses, acho que 5 caras, se eu não me engano, eles nadaram, imagina, nadaram no escuro, né, carregando ali alguns instrumentos científicos para coletar amostras, mas também uma pistola 45 e uma faca, né, não sei se isso ia salvar muito o dia, mas esses caras nadaram de madrugada, chegaram na costa, né, colheram amostras do solo e voltaram a nado para o barquinho, usando uma lanterninha ali, protegida da água por uma camisinha, né, vários usos inesperados de um preservativo, né, e voltaram com informações sobre qual o melhor lugar para você desembarcar. Então veja que interessante, esses não são heróis que provavelmente vão ter em alguma série da Netflix, né, se bem que aliás tem um artigo muito interessante hoje na BBC sobre, BBC ou Estadão? Bom, eu vou dar o link está sempre na descrição do episódio, tá bom? E também no radinhodepilha.com, que é sempre uma referência para todos vocês. No nosso canal, no Telegram, que tem muito pouca gente acompanhando, mas eu publico lá mesmo assim. O nosso canal no WhatsApp, que tem menos gente ainda acompanhando, mas eu publico lá mesmo assim, não é? Eu vou dar o link, mas a questão é que esses intrépidos cientistas salvaram o dia, salvaram o mundo, né? Uma operação dessas não teria sucesso se todo mundo ficasse ali patinando, como é que chama? Quando atolando, como se aquilo fosse um atoleiro da morte, aquilo ia ser um campo de extermínio. Então eu acho isso extremamente interessante, é uma boa história, aliás, um parêntese aqui, quando teve essa unificação da língua portuguesa, que eu resisti heroicamente, até hoje eu me recuso a seguir alguns dos novos preceitos, porque, primeiro que eu não gosto, eu gosto de acentuar ideias, senão para mim fica parecendo ideia, né? E eu também gosto muito da distinção entre história e história. História é feita com os fatos que a gente consegue coletar, com as evidências que a gente consegue encontrar, né, com depoimentos de quem viveu, né? A história começa, quando que começa essa maneira de contar história com H? Começa com Heródoto na Grécia Antiga, Tucídides talvez, né? Porque isso era uma novidade, é uma novidade histórica com H, inclusive, porque até então o que a humanidade fazia era contar histórias. Histórias são belas narrativas. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, vai ser cheio de parênteses o episódio de hoje, porque tem um artigo na New Yorker sobre a ditadura das histórias. Eu me lembro, faz algumas décadas, eu acho, sei lá, uns 15 anos mais ou menos, quando, sobretudo para quem trabalhava com marketing ou trabalhava com comunicação, que começou essa história de storytelling, até com o nome em inglês, não era só uma história, era um storytelling, a arte de você contar histórias. E aí tinha várias coisas, você podia usar o mito do herói, você podia usar estruturas já bastante consagradas para você contar uma história, porque aparentemente é como se houvesse alguma expectativa inconsciente em todos nós por um formato específico de história, senão imagina, não está valendo. E uma vez eu cheguei a entrevistar um Chief Storyteller Officer, né? Ele começou a contar histórias e eu não deixei, eu cortei, porque eu estava querendo ouvir fatos e não a sua incrível capacidade de me engambelar, não é? Então, o artigo é muito interessante, eu li superficialmente, vou dar o link para quem quiser ler, como eu vou ler com um pouco mais de atenção, porque a gente está num mundo onde histórias viraram uma forma do quê? De manipulação, uma forma do que virou? De uma ferramenta de publicidade, virou também um discurso nacionalista, talvez tenha virado... Nem tudo é história, nem tudo tem que ser bonitinho de ouvir, né? Às vezes, aliás, fazer um outro parêntese aqui, um canal no YouTube que eu não só eu sigo, mas eu apoio, que é o Crash Course. Aliás, obrigado aos 15 super raríssimos que apoiam o Radinho todo mês, né? O Crash Course começou um podcast novo com o nome bastante, digamos, ambicioso, que se chama O Universo, né? É uma conversa do apresentador, do John Hank, com a física, e ela vai explicar como o universo, as evidências que a gente tem, como a gente entende, pelo menos, como o universo chegou onde ele está e para onde ele vai, né?
é interessante porque não é uma história, né? Não tem alguém desocupado que da hora para a noite, do dia para a noite resolve, sei lá o que, sobre o verbo sobre as águas. Não, não é uma bela história, né? Não vai virar uma série evangélica na Netflix. Aliás, vou dar um belo artigo aqui sobre a expansão dos conteúdos evangélicos da Netflix. O povo evangélico está felicíssimo, agora eles têm muitas coisas para assistir e discutir. Não é uma história desse tipo, mas na verdade é uma sequência de acontecimentos que talvez pudessem ter sido de outro jeito, mas de qualquer maneira são todos casuais. Não, causais, eu quero dizer. Causais, na verdade, casuais também, porque dentro da matéria, dentro de tudo, existe um fortíssimo, e que não dá para a gente ignorar, componente de acaso, componente de aleatoriedade, né, flutuações do campo quântico, né? Então, embora, se a gente olhar para trás, né, tudo o que aconteceu desde o Big Bang até agora é perfeitamente causal, né? Tem causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, não tem nenhuma intervenção divina, não tem pensamento positivo, não tem numerologia, não tem nada. São simplesmente coisas causais que foram causando numa sequência que não abre espaço para absolutamente mais nada. Que é, eu acho, uma história com H fascinante. Porque é a história de como chegamos aqui, né, não é como a gente gostaria que tivesse sido, né, sei lá, não adianta a nossa opinião a respeito, simplesmente é como as coisas são, né, mas num certo ponto o John Hank pergunta para a física, fala, olha, mas desculpa, mas eu queria saber, legal, tá, a gente vai falar sobre a origem do universo, mas eu quero saber se, sei lá, se começasse tudo de novo, né, ia nascer uma outra Via Láctea como a nossa, ia nascer um outro Sol como o nosso, ia nascer um outro planeta como a Terra, ia haver um outro John Hank, alguém como eu, né? Será que é tudo inevitável? Se é tudo causal, será que então seria tudo inevitável? Se a gente voltar a fita e deixar a coisa correr de novo, a gente vai chegar exatamente no mesmo ponto? É uma coisa que não tem escapatória, é como uma coisa determinística, né, que é uma coisa que incomoda muita gente, né? Muita gente fica incomodada com essa questão do determinismo porque não deixa espaço para o livre-arbítrio, que, convenhamos, é uma ilusãozinha bastante útil, bastante confortável, mas é uma ilusão, né? Não deixa espaço para intervenções, milagres, orações para Santo Expedito, pílulas de papel do Frei Galvão, né? Então, se for tudo determinístico, meu Deus do céu, a vida é uma coisa maquinal, não faz sentido. Ela fala, olha, calma, porque embora seja tudo causal, né, tem muito acaso, pequenas flutuações, coisas que podiam ter tomado um rumo minúsculo, né? Quando você pega a teoria do caos, complexidade, tem aquela colocação já bastante famosa que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear uma série de processos que vai provocar um ciclone no Texas. Perfeitamente possível, né? Porque as coisas é uma coisa aleatória que ela poderia ter batido, poderia não ter batido, poderia... Quer ver uma história que é absolutamente aleatória? Por exemplo, nós estamos aqui, né? Nós não somos lagartos, se bem que há teorias da conspiração envolvendo democratas com pele de réptil, né? Nós não somos lagartos porque em algum momento, né, um meteoro há 66 milhões de anos acertou o México na testa. Bum! Né, aquela pancada extraordinária, uma hecatombe, uma desgraça, morre um monte de criatura e tinha uns mamíferozinhos ali que ninguém ia apostar muito neles. Bom, eles conseguem preponderar. Os dinossauros viram fumaça, literalmente, vão para o brejo, não é? Já que a gente falou muito de brejo e atoleiros hoje. E aí, pronto, cá estamos nós. Acontece que se esse meteoro tivesse caído meia hora depois, ele não ia acertar o México, ele ia acertar provavelmente o meio do Oceano Pacífico. Que diferença isso ia fazer? Muita, porque essa confusão toda que aconteceu e que matou os dinossauros, em grandíssima parte é devido ao fato de onde esse meteoro atingiu, o tipo de solo, né? Como é que eram que compostos que tinha ali, tinha compostos de enxofre? Opa, tinha. Né? Se tivesse caído no oceano, ia fazer um tsunami colossal, mas você provavelmente não ia incendiar o planeta e terminar com as formas de vida mais volumosas, não é? Então, meia horinha, né? Caiu, se tivesse caído em outro lugar, né? Se passasse de repente uma hora, ele nem acertava a Terra. Né? Então são alguns pequenos acasos imponderáveis, todos eles são causais,
mas muitos deles estão completamente imprevisíveis, que trazem a vida até. Mas a questão interessante é o seguinte, eu estou louco para ver essa série, mas vai ser uma série de histórias, não de histórias. Não vai ter o destino manifesto de uma determinada espécie feita à semelhança do Criador, não vai ter o destino glorioso de uma raça superior, não vai ter nada disso, né? Mas eu acho uma história legal porque você aprende ali os princípios de como as coisas funcionam e que podem ajudar a prever o futuro com bastante previsão, o que não acontece com grande parte, né, de muitos textos por aí, mesmo que sejam cálculos astrológicos baseados em absolutamente nada, não é? Então, sei lá, é uma questão de gosto, né? Mas de repente eu tenho que reconhecer que sim, nós todos somos fissurados numa historinha. E aí eu vou conectar isso, já que a gente falou de Segunda Guerra, né? Aliás, acho que a BBC tem um depoimento muito bacana com um inglês que perdeu as 2 pernas no combate, está vivo e tal, e ele falou, olha, eu fiz isso, foi um sacrifício que eu faria novamente pelo meu país, né, pelos meus compatriotas, né, pela democracia, né, e é interessante que esse é um bom gancho para a gente falar comentar com vocês aqui um trechinho de uma entrevista com Yuval Harari, que sempre comparece aqui no Radinho, em que ele faz um contraponto entre nacionalismo e patriotismo. Aí ele falou, olha, vamos lá, patriotismo é quando você tem amor à própria pátria, ao lugar que você nasceu, que fala a língua que você fala, que tem uma história compartilhada, né? São pessoas que você conhece, está no mesmo território. Ok, é natural da espécie humana você querer proteger as pessoas que têm uma história comum, que têm uma bagagem comum. Agora, a coisa fica um pouco diferente quando você inventa uma narrativa em que o seu povo é superior, em que os outros são inferiores. E aí vem a história do nacionalismo. Então veja, patriotismo, em princípio bacana, sem maiores consequências, não é? Nacionalismo já é uma história bastante perigosa, porque ela vai introduzir aí algum tipo de não sei, de alguma coisa especial, né, alguma coisa única. Você é superior a todos os outros são inferiores. Eu, inclusive, posso odiar, né, os meus vizinhos porque eles não são tão legais, não são tão bacanas, não dançam tão bem, não sei, não tocam samba, não batucam, né, não jogam bola tão bem quanto nós, né? Então, quando você fala de patriotismo, você está falando muitas vezes de amor a quem tem uma história parecida com você. Agora, quando você fala de nacionalismo, muitas vezes o nacionalismo é baseado em ódio a quem é diferente, né? E o ódio organizado, suportado por uma narrativa, né? Suportado por um Estado que dá carta branca para você extravasar todos os seus preconceitos e ressentimentos e rancores, aí é outra coisa. Vale lembrar, a gente conversou bastante aqui no Radinho sobre o nazismo, a ascensão do nazismo, baseado fortemente nos episódios do The Rest is History, e uma das coisas que me chocou foi constatar que muitos dos horrores não foram feitos pelo Hitler propriamente dito, nem pelos oficiais da SS, nem pelo establishment do Goebbels, não, foram cidadãos que falaram, que legal, então agora ser filho da mãe o filho da puta nunca, é perfeitamente permitido, inclusive é uma amostra, né, do meu amor a essa narrativa completamente fantasiosa dos nazistas. Então tá bom, então eu vou inventar maneiras de fazer coisas que vão demonstrar o quanto eu visto essa camisa. Então muitos dos livros queimados foram queimados por civis, né? Muitos dos judeus espancados, maltratados, lojas queimadas, foi iniciativa da população, crianças, mulheres, velhinhos, tal, porque surgiu ali uma história nacionalista baseada em ódio, né? Então vale a gente, inclusive, rever, né, histórias como a história tanto da esquerda quanto da direita, ambas baseadas em ódio, ambas, né, procurando ali algum pretexto para ser desumano, ambos procurando ali alguma bandeira para isentar você de culpa, né, de atrocidades,
é bastante preocupante. Aliás, falando nisso, falando em nacionalismo, falando em patriotismo, falando em guerras, falando em violência, ontem eu estava aqui me descabelando por causa do ressurgimento do culto ao Mussolini na Itália. Eu acabei não comentando, mas se você tem lojinhas vendendo souvenirs, você pode comprar um perfume do Mussolini, né? Você pode comprar o calendário mais vendido na Itália, que é um calendário do Mussolini, não é mesmo? Virou uma indústria de souvenirs, o que é uma coisa completamente delirante. Aliás, para quem segue o canal, para quem checar o radinhodepilha.com, ou para quem checou também o Telegram ou o WhatsApp, eu compartilhei ali uma foto do Mussolini quando ele foi preso na juventude. E a cara daquele fulano Não estou dizendo aqui que cara quer dizer alguma coisa. Essa é uma tese não científica de alguém chamado Lombroso. O Lombroso tinha uma teoria de que você podia medir o rosto de uma pessoa e ver se ela podia ser um criminoso perigoso, um sociopata, um assassino e tal. Isso é completamente furado. Isso, inclusive, baseou muito das histórias nazistas, das histórias fascistas. Mas, olha, a cara do Mussolini, quando novo, dá vontade de sair correndo. E o que é mais interessante ali, eu fui ler, eu dei o link para vocês ontem, né, da página na Wikipedia sobre o Mussolini. O que eu não sabia é que o Mussolini era encrenqueiro desde novinho e ele era profundamente antirreligioso, né? Ele chegou a atacar, não sei se foi uma procissão ou padre, ou seja o que foi, acho que ele até foi preso por causa disso, né? Porque ele se tornou um ateu raivoso, ele se tornou um ateu perigosamente físico, vamos dizer assim. E se eu não me engano, ele inclusive escreveu um livro bastante agressivo, bastante ofensivo sobre o cristianismo, o que também a gente vai lembrar aqui das nossas conversas sobre o nazismo. O nazismo é assumidamente, abertamente anticristão. O nazismo acha que o cristianismo é uma religião de fracos, né, de enfraquecidos, que enaltece os membros mais pobres e mais fracos e mais covardes. O nazismo tem horror a isso. E o Mussolini também era profundamente anticristão. Aí você fala, olha, tá vendo? Né, o ateísmo termina nisso, termina em gente desumana. Né? Mas aí eu me lembrei que nesse Olimpo do mal, né, que foi o fascismo na Europa e as ditaduras que se seguiram, né, você tinha Salazar e você tinha Franco. Monstros. Salazar em Portugal, um monstro. Franco na Espanha, um monstro, assassino, milhares de mortes. Né? Só que os dois eram profundamente católicos. Aí eu fiquei um pouco confuso, eu falei, que engraçado, você tem totalitarismo ateu, materialista, inclusive anticristão, e você tem totalitarismo cristão. E aí eu comecei uma conversa com o ChatGPT, vocês sabem que o ChatGPT tem sido um bom interlocutor aqui no Radinho, sobre a correlação entre religião e totalitarismo. E o que é mais interessante é que não há uma correlação direta. Né? Você tem totalitarismos e violência e ditaduras e massacres promovidos em nome de fé, ou então da ausência de fé, ou contra a fé do outro. Então eu achei isso muito curioso, fiquei dormindo com isso na cabeça, e hoje de manhã eu resolvi perguntar por Perplexity, que é na verdade uma alternativa ao Google extremamente interessante, muito poderosa, né? Eu perguntei, me conta uma coisa, quais são os episódios em que o budismo institucionalizado, né, instituições budistas, promoveram violência e perseguição, não é? Pronto, né? E olha que eu fiz isso de propósito, um dos princípios do budismo é a não violência. Um dos princípios do budismo é a tolerância, né? Um dos princípios do budismo é a serenidade, é a paz, não é mesmo? Mas a história abunda, história com H, abunda, eu adoro esse verbo, em casos como, por exemplo, na Tailândia, né, em que monges budistas, igrejas budistas promoveram massacres contra muçulmanos. Em Myanmar, onde também monges budistas promoveram ataques terroristas contra muçulmanos e cristãos. Né, e os exemplos não param
mais. Mas tinha lá Myanmar, tinha Tailândia, Japão também, vale lembrar, Japão, né? Vale lembrar também que na Segunda Guerra Mundial, né, todo aquela delírio assassino, homicida do Japão, kamikaze, aquela zona toda, contava com bênçãos de sacerdotes budistas. Então, só para a gente deixar as coisas um pouco mais complicadas e mostrar que a história com H nunca é tão bonitinha quanto as histórias que a gente gostaria de acreditar, né? Eu ainda continuo aqui tentando digerir aquele princípio que eu comentei com vocês, que é o princípio do melhorismo, uma ideia do século XIX que as pessoas podem melhorar. Bom, se elas podem melhorar, eu não sei exatamente qual é o caminho, a religião parece não ser muito garantida, ela pode, em princípio, servir ou não servir, né? Então, mas vamos lá, vamos voltar um pouco a falar aqui de ciência, já que eu falei de solo, e já que eu falei aqui de geólogos, e já que eu falei aqui de turfa, não é? A Sabine Rosenfelder, que está sempre aparecendo aqui no Radinho, eu contribuo com o canal da Sabine, assim como os Super Raríssimos contribuem com o Radinho, né? Ela fez um vídeo hoje sobre o Bill Gates, em que o Bill Gates teria dado o que parecia ser um tiro no pé, provocou uma tempestade de protestos e sátiras, indignação, repúdio, porque o Bill Gates falou que ele acha que a ideia de plantar árvores é uma tolice. Vamos dar um pouco de contexto. Na verdade, fora de contexto, essa afirmação realmente é um pouco provocativa, né? Mas o contexto ele estava dando uma entrevista, né? E o cara está perguntando para o Bill Gates quais são as iniciativas que ele está envolvido para combater a crise climática. Aí ele começa a falar, estou envolvido em várias, estou envolvido inclusive nessa aqui, que são 10 milhões de dólares para isso, né? E o cara fala, mas e plantar árvores? Aí o Bill Gates parou e falou, eu não planto árvores. Ele falou, por quê? Porque eu não sou um idiota. Né? Mas não é que ele tem alguma coisa contra árvore. Ninguém pode ter alguma coisa contra... Só bolsonarista tem coisa contra árvore. Né? Como já propuseram logo depois da enchente no Sul, que a culpa da enchente é porque tinha muita árvore no Rio Grande do Sul, tinha que derrubar todas. Então, abstraindo o bolsonarismo, que é uma espécie de delírio contagioso, não é? Ninguém vai reclamar de árvore. Então parece sempre uma ideia boa você plantar árvores. E essa ideia só que ele está falando de árvores no contexto de combate à crise climática, né? De minimizar os danos provocados pelo excesso de gás carbônico na atmosfera. É isso que o Bill Gates está falando, que essa não é uma boa ideia. Ele normalmente é um pouco, uma mão pesada, ele chama de uma ideia idiota. O que acontece é que faz alguns anos, né, uns 10 anos, já não lembro mais, saiu um paper, acho que na revista Science, sei lá, em que cientistas estavam fazendo uma seguinte conta. Olha, tá legal, né? A gente não está conseguindo parar de emitir carbono, a gente fica comprando esses carrões com 12 cilindros, turbo, etc e tal, com cimento, não tem jeito, não tem o que fazer, não é? E aí, para completar agora, você tem Bitcoin consumindo uma energia louca. Parêntese, eu vou dar um link aqui para uma reportagem muito interessante sobre uma iniciativa que está tentando mensurar a energia consumida inicialmente pelo Bitcoin, que era brutal, e não é só energia elétrica, é também água para resfriar os servidores, etc., já era uma coisa descomunal, mas agora um problema muito mais acentuado, que é a inteligência artificial. Esses robôs como o ChatGPT, Gemini, eles consomem gigawatts-hora por dia. É uma coisa, é o consumo elétrico da Holanda, né? E aí para isso eles precisam de água que é suficiente para abastecer o Marrocos inteiro. Então veja, quando você faz uma perguntinha ali, você pede uma imagem no Midjourney, no DALL-E, na verdade você está movimentando uma coisa que consome uma energia descomunal. E nem sempre essa energia é limpinha, né? Depende da matriz energética, tem carvão pra caramba, então tem uma pegada ecológica, a gente não vai parar tão cedo assim, né, de ficar comprometendo ainda mais o planeta, mas esse paper da Science dizia o seguinte, olha, já que a gente não tem jeito, talvez o que possa dar um jeito é plantar árvore, e eles fazem uma conta de quantas árvores seriam necessárias para tirar 700 milhões de toneladas de carbono, bilhões, eu nem sei, da atmosfera, e aí eles chegam à conclusão de que é só você plantar 1 trilhão de árvores. Opa,
Tá fácil isso, né? E aí isso, imagina, provocou uma febre, as árvores vão nos salvar, vamos plantar árvores. Alguns países do terceiro mundo resolveram bater a carteira do primeiro mundo, me dá um troco aí que eu vou plantar um monte de árvore para você vai conseguir compensar os seus créditos de carbono, essa patetada toda, que também é uma falácia, mas, em suma, começou essa onda de plantar árvore para todo lado, só que tem várias questões aqui. Para você plantar 1 trilhão de árvores, você precisa de um território mais ou menos como o da China, que é gigante. A questão é que tem gente lá, né? Tem gente lá, tem natureza, tem agricultura. Então, o que você faz com tudo isso, né? Vai substituir tudo por árvore. Não, mas a árvore é bom para a natureza. Não necessariamente. Se você plantar o mesmo tipo de árvore, a biodiversidade é baixíssima, né? A não ser que você plante florestas, restaure florestas. Mas se você for plantar 1 trilhão de árvores iguais, cara, desculpa, mas não necessariamente isso é bom para ninguém, né? Em segundo lugar, assim, essas árvores precisam de água. Da onde vai sair tanta água, né? Em terceiro lugar, se você pega um terreno que era deserto, que tinha solo meio esbranquiçado, que inclusive reflete a luz do sol, né? E você substitui por uma cobertura escura que absorve a luz do sol. Então, tem várias questões aí. Então, quem disse que a árvore é boa para a natureza, nessa quantidade não é. Quem disse que tem terra para plantar tudo isso, né, não necessariamente tem. Quem disse que tem água para irrigar tudo isso, não necessariamente tem. Mas aí veio a pá de cal, segunda vez que eu uso essa expressão hoje, né, quando o autor desse estudo se retratou anos depois, dizendo, olha, a gente está refazendo as contas aqui, eu acho que a gente foi um pouco otimista. Na verdade, as árvores não absorvem tanto carbono assim. Então, na verdade, o efeito é 20% do que a gente imaginou. Então, se a gente quiser o mesmo efeito necessário, vai ter que plantar 5 trilhões de árvores, porque aí acabou, o planeta inteiro vai virar eucalipto, sei lá o que vai virar, né? Ou então a gente planta 1 trilhão e o efeito é só 20%, ou seja, os caras erraram por 5 vezes, né? 5 vezes menor do que deveria ser, não é? Então, veja bem, é por isso que o Bill Gates veio dizer que, desculpa, tem coisas melhores, né? De repente você quer realmente ter impacto nessa crise climática, ao invés de você cobrir uma superfície com árvores todas iguais que requeram água, você pode substituir com energia solar, né? Que aí sim você está gerando energia limpa sem impactar tanto assim o meio ambiente. Então é uma questão complexa, né? É lógico que a história é tão bonitinha de você plantar arvorezinhas e que isso vai salvar a humanidade, que é completamente inconsequente, irresponsável e incorrigível, né? É como se fosse a nossa redenção, como se nós estivéssemos comprando aqui indulgências para escapar do purgatório. Né, o que o Bill Gates falou, cara, desculpa, tem coisas melhores para fazer, e é um mix de coisas, não é uma solução só, não é uma bala de prata. Eu achei essa história bastante interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Bom, eu já estou até me perdendo aqui. Falando em histórias e histórias, e já que a gente está falando aqui de Europa e está falando de narrativas, né, o The Rest is History fez 2 episódios extremamente interessantes agora sobre a Helena, não a minha avó, que também merece, obviamente, tem muitas histórias e histórias para contar. Não, Helena de Troia. Helena de Troia, a mulher mais linda de todos os tempos. Né? E eles fazem 2 episódios muito interessantes, para quem não lembra muito bem, se lembra a história do cavalo de Troia? Pois bem, a história, meio contando mais ou menos, é que Helena como é que é a história? Era casada com um grego, aí vem um troiano, sequestra, rapta a Helena, né? E leva a Helena para Troia, e aí os gregos vão vingar esse rapto e começa uma guerra que não acaba nunca mais. Aí tem a história do cavalo de Troia, que eles enfiam um monte de grego dentro e para invadir Troia, aí Troia finalmente cai. Pois bem, uma história bastante conhecida, mas a questão é história ou história, né? A mitologia grega, aliás, que é cheia de histórias completamente estranhas e perturbadoras, a história mais... Eu vou esquecer, tá bom? Eu vou esquecer, a coisa é um pouco bizarra. Como é que é essa história? Eu acho que tudo começa com um rei chamado Tântalos. Tântalos resolve fazer um jantar, né, convida os deuses do Olimpo para fazer um jantar. Ele tinha um senso de humor meio estranho. Eu falei, eu vou pregar uma peça nos deuses, eu quero ver se eles são tão espertos assim. Eu vou servir a carne do meu filho. Isso.
ele mata o filho, que é um cara chamado Pélops. Ele mata o Pélops, assa o Pélops e serve para os deuses. Acontece que os deuses, sendo deuses, percebem a Deméter, que é a mãe daquela que a filha foi levada para o inferno, coitada, a filha tinha sido levada para o Hades, e ela tinha perdido a filha para o reino dos mortos. Ela comeu um pedaço ali e falou, putz, isso daqui é gente, isso não se faz. E aí, moral da história, o que acontece, do Tântalos é punido, ele é mandado para sabe o suplício de Tântalos, já ouviu falar? Ele é mandado, acho que, para o inferno, e quando ele quer tomar água, a água desaparece. Quando ele quer comer, a comida desaparece. Então ele nunca alcança o que ele deseja. Ele vai ficar a eternidade inteira com as coisas escorrendo entre os seus dedos. Isso é Tântalo, tá? Porque ele pregou essa peça. Mas o coitado do Pélops, né, que tinha sido ali assado, os deuses do Olimpo, que são poderosíssimos, eles ressuscitam o Pélops, estava faltando um pedaço do ombro, eles põem ali um ombro de marfim, né? E aí o Pélops, volta à cena, e aí o Pélops, inclusive quando você fala do Peloponeso, é uma homenagem ao nosso amigo Pélops, né? O Estreito do Peloponeso é uma homenagem ao Pélops. Aí tem uma história meio de louco, como é que é essa história do Pélops? Eu já estou me confundindo um pouco aqui. Esse Pélops, se eu não me engano, ele vira um rei, e aí ele tem filhos, ele tem 2 filhos que na verdade não gostam de um outro meio-irmão, e eles resolvem matar esse meio-irmão, e para pregar uma peça, eles servem o meio-irmão assado para o papai, para o Pélops, que, como ele não é um deus nem nada, ele come sem perceber, aí no final eles falam, pegadinha, tá aqui a cabeça do seu filho que você acabou de comer, uma coisa espetacular, uma extrema beleza da mitologia grega. Aí ele expulsa os 2 filhos, né, dali, os 2 filhos não tem muito o que fazer, e aí, se eu não me engano, eles vão conquistar uma cidade chamada Micenas. Micenas, aí o que acontece? Meu Deus, eu sei que é uma confusão, eu juro que eu tentei guardar a história, mas envolve a história, como é que é? Quando os filhos pregam essa peça no pai Pélops, o pai, além de perder um filho de uma maneira horrível, ele acaba sendo expulso da própria cidade, que acho que é Micenas mesmo, porque ele cometeu um ato de canibalismo, mesmo sem saber. Né? Então ele é expulso, ele cai em desgraça. E aí o que ele faz? Ele resolve ir até o oráculo de Delfi, onde ele vai ouvir uma profecia do deus Apolo. E o deus Apolo fala, olha, se você quiser voltar ao poder é fácil, você se disfarça, volta disfarçado para sua cidade e você estupra sua própria filha. Estupra sua própria filha. Dicas dos deuses do Olimpo, uma coisa espetacular. Ele faz isso, ele consegue estuprar a própria filha, a filha engravida, né? Aí a filha descobre que o filho era do próprio pai, aí ela pega o bebê e coloca numa montanha para o bebê morrer de frio, etc. e tal. Foi resgatado por pastores, todo mundo é resgatado por pastores, Moisés, está cheio de chavão essa história. E aí, moral da história, esse cara um dia acaba crescendo, ele volta. E eu sei que é um ciclo de absolutos massacres e morte, e aí eu sei que o Agamenon, que é um desses malucos, acaba fugindo para Esparta, ele perdeu a cidade dele de Micenas, ele vai lá para Esparta, e o que acontece em Esparta é que Leda, que era mulher de um líder espartano, que eu já esqueci o nome, ela era muito interessante, e Zeus, que era um deus que não conseguia guardar o pinto dentro das calças, né, um estuprador serial, Zeus estupra Leda, ele assume a forma de um ganso, existem inúmeros poemas e quadros em que tem uma mulher com as pernas abertas e um ganso fazendo não sei o quê, não é? Ele assume a forma de um ganso, estupra Leda, e Leda engravida, e ela põe 4 ovos. Quem mandou, né, um ganso, ovos, tá bom. Nos 4 ovos nascem 2 meninas e nascem 2 caras, os caras vão ser Castor e Pólux, que são figuras que vão aparecer mais para frente na mitologia, que eu já não sei mais nada, e as 2 meninas é a Helena e Clitemnestra, ok? Helena nasce absolutamente maravilhosa, ela é filha de um deus, ela é a mulher mais linda do universo, ela é branquíssima, porque ela nasceu de um ovo, o ovo é branco, ela é branca, ela tem cabelos da cor do fogo, do ouro, não fica muito claro, ela tem os seios mais maravilhosos de todos os tempos, e pronto, ela enlouquece os homens, né? Então, o rei espartano, curiosamente, embora, acho que é esse que dá ser espartano, você fica o tempo inteiro na caserna, você não pode se incomodar se tua mulher engravida de um outro cara, nem que seja Deus. Ele não fica tão incomodado assim, eles têm orgulho da beleza da Helena. A Helena
Helena, por uma confusão qualquer, é dada para o Agamenon casa com a Helena, e no fim o que acaba acontecendo é que aparece, vamos lá, mitologia grega sendo mitologia grega, você tem uma figura chamada Paris. Paris, eu não sei exatamente porquê, é um mortal, mas ele é chamado para ser um juiz num concurso de beleza das deusas do Olimpo. As deusas do Olimpo estão lá fazendo uma festa, né, tá rolando um bafão ali no Olimpo, e ele vai ter um concurso de beleza e vamos escolher um mortal para decidir quem é a mais bela, se é Afrodite, se é Atena, se é, sei lá quem, a mulher dos Zeus lá, como é que se chama? Esqueci, Hera. Bom, em suma, no fim ele acaba escolhendo a Afrodite, e a Afrodite fala, olha, eu vou te dar, já que você me escolheu, eu vou te dar de presente a mulher mais linda do universo, que é a Helena. Então o Paris vai atrás da Helena, que já estava casada, ele sequestra a Helena, leva para Troia, e aí começa a Guerra de Troia, uma confusão absolutamente miserável, né? Mas o que é muito interessante, porque essa sequência toda de traições, assassinatos, canibalismo, estupro serial, né, acabam sendo tema para histórias que os gregos vão contar no teatro, né? Os gregos inventam, os atenienses inventam o teatro, né? E tem lá um dramaturgo chamado Ésquilo, que ele vai contar, bom, a história da Helena está naqueles poemas do Homero, que era uma tradição oral, né? Homero é muito antigo, tudo isso da Helena teria acontecido 2000 anos antes de Cristo, na Idade do Bronze, não é? Mas aí o que acontece, Homero já era famosíssimo, mas aí vem essa história do teatro, e o Ésquilo pega algumas dessas histórias do teatro e vai contar essas confusões todas, e aí aparece uma figura poderosíssima também, que é Clitemnestra, que é a irmã da Helena, que aí tem mais traição, mais massacre, mais morte, um Deus nos acuda, e aí um cara acaba, ele consulta de novo o oráculo de Delfi, e aí o oráculo de Delfi diz que, olha, que a única maneira de você voltar para o trono é você matar a sua própria mãe, aí o cara mata a própria mãe, e aí o que acontece é que é pecado capital, né, nesse mundo grego, porque existem divindades que são mais antigas que os deuses, né? Mesmo que um deus tenha mandado fazer alguma coisa, isso pode contrariar princípios muito profundos, né? Então você tem as fúrias ficam indignadas com essa história do cara que matou a própria mãe, saem correndo atrás do cara pelo mundo inteiro para matar, o cara se refugia, isso numa das peças do Ésquilo, né? O cara se refugia em Atenas, ele pede ajuda para a deusa Atena, e Atena faz o seguinte, olha, parou, vamos fazer aqui um tribunal onde mortais vão decidir se ele é culpado ou não, né? E no fim dá um empate, e no fim a Atena tem lá o voto de Minerva, ela dá o voto dela e não sei, acho que ela é inocente o cara. Mas por que eu estou contando isso tudo? Porque quando você tem nas tragédias gregas, né, essas histórias que normalmente têm a ver com a cidade do lado, né? Todo mundo vai usar a cidade do lado, que pode ser Tebas, por exemplo, né, para representar tudo o que tem de errado. Né? O que acontece é que se Atenas, que era padroeira de Atenas, claro, ela vai instituir uma maneira civil de resolver os problemas, uma maneira de evitar matanças, ou seja, ele estava, na verdade, tentando criar histórias para enaltecer a democracia grega, as instituições democráticas gregas. Então ele contou histórias completamente sanguinárias e pavorosas, não é? E essas histórias, elas acabam sendo resolvidas de uma maneira muito mais racional pelo povo ateniense sob a égide de Minerva. Eu sei que isso é tudo uma confusão absolutamente infernal, mas eu ouvi esse episódio todo, mas pelo menos me ajudou a entender um pouco as tragédias gregas, né? Eles estão sempre usando ali os vizinhos como exemplos, como histórias exemplares, para tentar mostrar como que as coisas podem dar errado e como que essa absoluta novidade em Atenas, que é a história da democracia direta, da democracia participativa, né, do repúdio à tirania, do repúdio aos déspotas, isso é mais vantajoso do que a barbárie. Veja, até que histórias por histórias, né, como diria o Yuval Harari, a gente tem que inventar novas histórias, porque as histórias que a gente tem usado à torto e à direito não tem dado muito certo, não. E, aliás, eu tenho que me corrigir aqui, eu não tenho uma memória geográfica muito boa, eu lembro que, acho que eu comentei aqui com vocês,
que caso vocês vão à Grécia, vocês podem visitar Tebas para ver o Portal dos Leões. Na verdade, eu me enganei, né? Essa cidade aqui que a gente acabou visitando, que tem o Portal dos Leões ali, que é esplêndida, aquilo é Micenas. Tebas fica em outro lugar. Micenas, que é a terra do Agamenon, que é a terra da Clitemnestra, dessas tragédias todas. E aí, vale até a pena, vou me estender um pouco mais, né? Se você também for viajar pela Turquia, né, você pode visitar Troia, onde eles acham que é Troia, né? E você vai ver lá, tem inclusive um cavalo de Troia de madeira, meio capenga lá, para você achar que foi assim que aconteceu, tal. Ali foi Troia. Helena realmente aconteceu? Essa guerra realmente aconteceu? O que é interessante é o seguinte: no século XIX não existia o que a gente chama hoje de arqueologia científica, profissional. O que você tinha era aventureiros, né, exploradores, normalmente brancos do primeiro mundo, saqueando ruínas gregas, saqueando ruínas romanas, não é? E existia um aventureiro, um cara que era muito rico, podre de rico, chamado Heinrich Schliemann. O Schliemann era fascinado com a história da Helena de Troia. Ele queria encontrar a Helena de Troia. Ele tinha casado ele tinha viajado o mundo, era um cara muito cosmopolita. Ele se separa da mulher dele, que era russa, ele era alemão, porque ele fica fissurado: eu quero ter uma Helena. E ele inclusive incumbe ali alguns religiosos de encontrarem alguma grega que seja muito pobre, que seja de origem humilde, mas que conheça a cultura clássica. Então, eles apresentam para ele uma jovenzinha adolescente, acho que de 16 anos, né, chamada Sofia. E ele fala: pronto, agora eu tenho minha Helena de Troia, agora eu tenho uma grega aqui para chamar de minha. E ele sai em busca desses vestígios, desses mitos, mais ou menos como muitos caras saem por aí procurando evidências da Bíblia, né? Vão procurar a Arca de Noé, seja lá o que for. Mas ele acaba achando no que hoje é a Turquia a cidade de Troia. Ele começa a escavar lá à torto e à direito, não é científico, ele está simplesmente querendo comprovar a mitologia, né? E ele acha joias ali que ele vai dizer que são as joias de Helena de Troia. Ele inclusive pega a Sofia dele, bota as joias nela como se ela fosse a própria Helena, tirou fotos, tal. Encontrei Helena de Troia, a Troia verdadeira. É uma história mais complicada. Não é bem assim, né? Mas aí ele se empolga e agora fala: agora eu quero achar a irmã dela, que é a Clitemnestra, que fica em Micenas. Bom, Micenas, todo mundo sabia onde é que era. Tava tudo bem, né? Troia era um mistério, mas Micenas é logo ali perto de Atenas. Ok, aí ele vai até Micenas, ninguém nunca tinha achado nada muito relevante lá. Ele tem, acho que uma intuição, né, bastante interessante sobre onde poderiam estar os túmulos reais. Ele acaba desencavando túmulos de gente muito rica, muito poderosa, inclusive com muitos objetos de ouro, e ele acha um dos túmulos mais ricos ali, tem um corpo, um cadáver, e em cima do cadáver tem uma máscara de ouro sobre o rosto, e ele vai falar: achei o Agamenon. Achei o Agamenon, e se você procurar para a máscara do Agamenon, você vai achar essa máscara que o Schliemann achou. Certo? Que era um aventureiro que de cientista não tinha absolutamente nada. Ele estava tentando comprovar histórias, né? Hoje a gente sabe que aquele não é o Agamenon, as datas não coincidem, aquele túmulo ali é muito mais, tem algumas centenas de anos de erro. E também, o que ele achou ali também provavelmente não era nada da Helena, né? Mas eu tenho que me retratar aqui porque essa cidade que tem um Portal dos Leões ali é Micenas, não é Tebas. Vale muito a visita, fica no alto de um morro ali, você vê a Grécia toda, é um absoluto espetáculo, mas eu tenho que fazer essa pequena errata. Eu me confundi, Tebas é um pouquinho para outro lado. Tebas, que foi aquele lugar que acho que eu comentei aqui, que tinha o exército de 150 casais gays, né, que conseguiu impingir 2 derrotas aos espartanos que saíram correndo. Nem sei, eu dei muita volta, né? Desculpa, acho que até abusei um pouco do tempo de vocês. Mas acho que, na verdade, é esse contraponto entre histórias que são fascinantes, que são legais, mas que podem ser nefastas, podem ser uma ilusão, podem ser viciantes, quando de repente as histórias, a sequência de causa e efeito, que é muito mais poderosa, é muito mais interessante, é muito mais rica, né, que te dá instrumentos, inclusive, para se preparar para o futuro, a história aparentemente não faz tanto sucesso assim. Eu fico feliz que haja iniciativas como o The Rest is History e tantas outras que eu compartilho com vocês, que transformam a história
né, com todas as suas peculiaridades, as suas coisas de louco, né, as suas coisas que não são necessariamente apresentáveis na mesa com as crianças, né, de uma maneira que seja tão empolgante, né, sem ter que recorrer a mitos nacionalistas, mitos raciais, a narrativas, sei lá o quê, de destino histórico, religioso, messiânico. Que bom, que bom. Não é, esse não é um caminho tão garantido assim, né? É relativamente ingrato você apostar nas histórias, mas é o que eu acho que faz algum sentido e o que pode eventualmente nos salvar. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, desculpe a empolgação, desculpe o excesso de tempo, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.